Irmãos, tema da nossa meditação, daqui a pouco eu vou no texto, o que você carrega dentro de você? O que você tem levado dentro de você? Eu vim, nesses dias, eu tenho dito que você não é fruto do ambiente, irmãos. Você faz parte de um propósito. O que é isso? Aonde quer que você esteja, o Senhor, a presença de Deus, o Senhor habita em vós. E isso é muito interessante, porque você compreende que você não é fruto do ambiente, que você faz parte de um propósito. E a necessidade da igreja em estar alinhada com o céu, dê-me toda a tua atenção, em estar alinhada com o céu. Porque quando você está alinhado com o céu, as coisas então são melhores compreendidas, ainda coisas ou respostas que você está aguardando e ainda não teve, ou que você gostaria de um sim, mas de repente Deus disse não. Tudo vai daquilo que você está gerando de você. E é interessante, irmãos, que se você gerar algo movido por você mesmo, você precisa ter um cuidado muito grande, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então às vezes as pessoas chegam e dizem assim: pastor, eu senti no coração, eu paro de... Provérbios 16, o coração do homem é enganoso, mas a vontade certa vem dos lábios do Senhor. Então nós vamos observar algumas vidas que não estão talvez fluindo ou andando da forma que elas gostariam, não que eu gostaria, mas da forma que elas gostariam, porque elas perderam o alinhamento com o céu e passaram a gerar dentro delas expectativas próprias, desejos próprios, sonhos próprios. E quando você gera tudo isso de você mesmo, você vai ter que cuidar disso, que vai dar uma trabalheira, irmãos. Você não tem noção do trabalho que vai te dar. Por quê? Porque você vai ter que gerar, depois você vai ter que cuidar, depois vai dar uma trabalheira. Agora, quando é gerado por Deus, é Ele quem cuida. Enquanto a igreja não entender isso, nós vamos ficar rodando, girando em círculos, irmãos. Existem pessoas como Raquel, que chega para Jacó e diz: dai-me filhos. Eu falei na terça-feira: senão morrerei. O sonho dela era ter filhos. E ela diz para Jacó que, olha, se você não me der filhos, por quê? Porque a Bíblia diz que ela tinha ciúmes de Lia. Irmãos, Lia era feia. Eu não sei que mistério que Deus tem. Eu já falei isso aqui com os feios. Porque Deus, Ele mostra um cara. Eu estou falando porque me baseando em mim mesmo. Porque Deus, Ele olha para você e diz assim: ei, feinho, Alexandre. Ai, oi, Senhor. Minhas filhas, elas não gostam de assistir o álbum de casamento do pai, irmãos. Ela fala assim: pai, tu era feio a beça. E por último, eu deixava ainda aquele meio bigode com meio nada. Você está entendendo, irmão? Eu nunca vou te mostrar essa foto. Eu não sei o que Deus tem com os feios, mas foi de Lia que nasceram aqueles que deram origem às tribos mais importantes. Eu quero falar com você que está se sentindo discriminado, pequeno. Vai ser através da tua vida que você vai gerar filhos espirituais, e esses filhos farão a diferença nessa terra. E a gente fica preocupado com um monte de coisas. E Raquel vira e diz: dai-me filhos, senão eu morro. Mas falou com quem? Com Jacó. Filhos humanos levam à morte espiritual, irmãos. E a gente não entende isso. As coisas humanas te levam a um crescimento, mas cuidado, porque se esse crescimento não for para glorificar o nome do Senhor, não vale a pena. Eu costumo dizer que o maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não está.
Então não importa se vai se realizar um grande sonho, o que importa é se o seu sonho foi dado por Deus, porque se foi dado por Deus, com certeza ele irá se realizar. E ele vai cuidar dos detalhes, irmãos. Ela dá a luz ao primeiro filho porque Deus abre a madre. E no segundo filho, ela morre no parto, irmãos. E quando nasce o menino, sabe o que Raquel faz? Ela dá o nome de Benoni, filho da minha dor. E de repente chega Jacó e observa a sua amada, que a sua amada havia partido. Cuidado, irmãos, porque você pode estar querendo gerar coisas que venham te dizer que podem lhe trazer a morte. Agora você entende porque algumas coisas não aconteceram na sua vida? Você compreende porque que Deus te preservou de algumas coisas? Porque Ele não quer que você morra. Ele quer que você possa ter a consciência de que você precisa gerar aquilo que nasceu no seu coração. Diz que o pastor está sensível hoje, irmão. Aí quando chega Jacó, quando o pai chega, diz: o que foi? Aí as parteiras: olha, ela pediu para dar o nome dessa criança de Benoni, filho da minha aflição, filho da minha dor. Ela lançou sobre aquela criança palavras de maldição, mas o pai chegou. E quando o pai olha e diz assim: olha como é que Deus tem coisa com os desfavorecidos, irmãos. Quando ele olha para aquela criança, ele diz: não, jamais. Ela se chamará Benjamim, filho da minha mão direita. Eu vim falar de um Deus que, ainda que você tenha sido gerado através de uma frustração humana, que você não foi esperado, você nasceu e nem sabe como nasceu, eu vim aqui te dizer que você é eleito e foi gerado por Deus. Foi gerado nas suas entranhas. Você não é um ser qualquer. O que você carrega dentro de você? O que você tem gerado dentro de você? Por que você está tão preocupado? Porque se essa preocupação está sendo muito grande, é porque você ainda não transferiu para a cruz. Eu consigo ouvir um amém aí, irmãos? Porque quando você transfere para a cruz, você está dizendo: Senhor, eu deixo na cruz. Sabe por quê? Porque ali garante a minha vitória. O sangue vertido na cruz do Calvário, irmãos, tudo fica mais fácil. Eu quero dizer que esse processo que você está vivendo é um processo de lapidação, e que você precisa guardar um período. Você vai observar que já com Ana foi completamente diferente. Ela está diante de Eli, mas ela fala com Deus. Pessoas têm perdido porque têm deixado de falar com Deus porque querem falar com pessoas. Pastor, estou amargamente triste porque num período da minha vida eu fiquei dodói, ninguém foi me procurar. Querido, o Espírito habita em vós. Não deem desculpas de criança. Você é maduro na fé. Você suporta se ninguém te ligar. Você suporta se ninguém te procurar. Existe um Espírito que tem sede na tua vida, quer te usar e não abre mão de você. Deus manda te dizer que Ele entende o momento que você está vivendo. Ele compreende esse momento, mas Ele diz: filha, é só um momento, filho, é só um momento, vai passar. A igreja precisa entender isso. Ana quer bater palma, bate para Jesus que Ele merece. Raquel pede filhos para o marido, e Ana pede filhos para o Senhor. Quando você pede aquilo que é para o Senhor, você vai mostrar para Ele: Senhor, eu compreendo que eu nasci nu e morrerei nu se ninguém me vestir uma roupa.
Eu não vou levar nada nessa terra. Então, Senhor, eu quero sim, mas eu só quero se o Senhor me prometer que ele vai ser teu. Pastor, o que Deus quer falar comigo? Ainda nem fui no texto, irmão. Deus quer falar contigo que tudo que você tem, você precisa entregar a Ele. Que coisa, hein? Seus filhos não são teus, são de Deus. Só te deu para você confiar, para você cuidar. O seu negócio não é seu, é de Deus. A sua empresa não é sua, é de Deus. Você pode declarar aí? Você pode abrir a sua boca? Eu queria que você pudesse declarar isso. Sabe por quê, irmãos? Você pode declarar que a tua família não é tua, é de Deus? Você pode declarar que os seus sonhos não são teus, são de Deus? Você pode declarar que tudo que você tem não é teu, é de Deus? E aí, queridão, as coisas começam a fluir. Por quê? Porque agora você decidiu se alinhar com o céu. Quando você se alinha com o céu, você descansa. Eu cito uma frase, a frase é muito bonita, que ela diz que enquanto você trabalha, Deus descansa. Mas quando você descansa, Deus trabalha. Você está numa correria, numa agitação. Você não vai para lá, vem para cá, vai para um lado. Mas pastor, ei, descansa um pouquinho que o Senhor quer trabalhar. Descansa um pouco, porque Deus quer agir, está sendo impedido. Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar aquilo que precisa ser dito, porque evangelho é confronto. Uma outra coisa que a gente tem que aprender no evangelho aqui: muito é dado, muito também é cobrado. Se Deus tem confiado vidas nas tuas mãos, Ele vai te pedir conta de cada uma delas. Mas Ele vai pedir ao pastor, Ele vai pedir aos discípulos, irmãos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes quando a pessoa chega na igreja, ela já chega, mas ela já foi cuidada por alguém na rua. Sim ou não, irmãos? Alguém foi lá, teve um cuidado de tratar, de cuidar, passou, ou seja, viveu os piores momentos. E depois, pastor, depois veio para a igreja. Aí o pastor veio aqui, tirou um carrapicho aqui, tirou, né, acertou algumas coisas. Ela se torna membro, se batiza, toma a Santa Ceia e está com a salvação garantida. E isso é que importa para nós, irmãos. Senão viveremos sempre altos e baixos. Altos porque um dia eu quero Deus e no outro eu não quero. Um dia eu quero, no outro eu não quero. Evangelho é mudança, queridão. Não tem meio termo, não. Aqui não é bagunça. É mudança. Mudança de hábito, mudança de vontades, mudança. Evangelho é mudança. Vou repetir: evangelho é mudança. Vou repetir: evangelho é mudança. Você não faz mais o que você quer. Melhora isso, pastor. Evangelho é renúncia. No evangelho você precisa pegar a sua cruz, carregar e seguir o Senhor Jesus. Tem jeito. Pastor, o que Deus está falando conosco? O que o Senhor está dizendo é que quando você não carrega dentro de você uma necessidade por almas, por vidas, você vive a frustração de Raquel. Morreu dando à luz a quê? Aquilo que era humano. Eu tenho explicado a diferença dos Andrés e dos Pedros. André só é citado 2 vezes na Bíblia, de forma corriqueira. E Pedro foi o apóstolo Pedro. Mas quem ganhou
Pedro para Jesus foi o André, seu irmão. Que no Evangelho, eu postei isso hoje no Facebook, nós estamos preocupados ou ansiosos em sermos flechas. Coloca aí para mim, ainda nem entrei no texto que eu preciso. Salmo 127, versículo 4. Nós queremos todos nós queremos ser flechas, irmãos. E diz assim: como flechas, me ajuda, na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Todos nós queremos ser lançados. Mas não basta, deixa o texto, mas não basta, porque apagou aqui, beleza. Mas não basta ser flecha se não tiver um arco. Não adianta, a aljava está cheia de flechas se não tiver um arco para lançar. O arqueiro, ele quer pegar o arco, ele quer escolher a flecha, ele quer lançar a flecha. Mas nós todos queremos ser flecha, não queremos ser arco. E eu botei lá, né, no Face hoje, dizendo assim: olha, eu decidi ser arco. Eu quero poder lançar vidas, irmãos. Eu quero poder ser o instrumento. Talvez eu não vou chegar onde você vai chegar, mas eu vou ter o privilégio de dizer: eu vi você dentro da aljava do Senhor. Eu fui um instrumento para que o Senhor me pegasse, me condicionasse, me esticasse e lançasse você a lugares longínquos nessa terra. Eu vim aqui te dizer que as nações te aguardam. Porque nós, de uma forma em geral, queremos estar cheios de sonhos pessoais, de metas, de automotivação, daquilo que vai me deixar um pouco mais alegre. Existem crentes que vira e mexe está olhando o horóscopo para saber como é que vai ser seu dia, que não sai de casa sem consultar a caixinha da promessa, mas não querem ler a Bíblia. Pega, aí diz assim: mas o horóscopo, pastor, só vê que tem mais ou menos a ver. Deus te achou aí, crente? Está amarrado. Você é guiado pelo Espírito que habita em vós. Sabe o que Deus vai fazer contigo? Que haja um alinhamento. Primeiro começando por dentro: corpo, alma e espírito. E depois céu. Ó, que coisa linda. Corpo, alma e espírito, e depois céu. Uma desejava ter filhos, ansiava em ter filhos, pede para o marido e diz: dai-me filhos, senão morro. Virou até canção, irmãos. Sim ou não? Mas morreu dando à luz. Do que adiantou? Era melhor ser estéril e viver mais. Sim ou não? A outra, diz o Senhor. E é interessante que Raquel tinha ciúmes de Lia. Irmãos, Lia não matava uma barata, irmão, mas dava filhos. A Bíblia não diz que Lia afrontava Raquel, irmãos. Não, elas eram irmãs. Muito pelo contrário, Lia se sentia inferiorizada. Raquel era mais bonita. Raquel era mais bonita. Raquel passava os homens. Rapaz, que coisa linda. Ao ponto que a Bíblia diz que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, e o tempo passou rápido demais, como se fossem dias. Ó, que coisa, ó, o amor. Era uma
uma coisa linda, formosa, bonita. Elias, olhos baços. E aí Ana diz: Senhor, se tu me der, eu te darei de volta. E mais, ela entregou o menino logo depois que ele saiu do processo de amamentação. Irmãos, quem é papai e mamãe, levanta a mão, faz assim, irmão. Irmãos, logo que está saindo do processo de amamentação, é o processo que as crianças estão aprendendo a falar. Irmãos, a gente vai ao delírio, sim ou não? No momento do auge da alegria, o que Ana fez? Cumpriu com seu voto. Agora, por que Deus deu a Ana um filho chamado Samuel? Porque Deus sabia que ela cumpriria com seu voto. Deus está à escolha de pessoas que venham fazer um voto com Deus, mas que venham cumprir o voto com Ele, irmãos. Por isso é que coisas não estão acontecendo. Por isso é que você não tem vivido algumas coisas na sua vida, porque você tem feito votos de boca para fora. E Deus sabe que você, que eu, que nós não cumpriremos esses votos. Filhos espirituais, Deus quer te entregar almas. Ele quer colocar no seu coração um desejo de pregar o Evangelho. É uma nova fase dessa igreja e nesse ministério. E se tem uma coisa que eu tenho dito a Deus: Senhor, incendeie a membresia daquele lugar por sede, por almas, sede por almas, sede por almas, sede por almas. Mas há uma preocupação nossa. Como será, pastor? E aí eu vou ao texto. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26. E agora é o inverso, eu vou terminar com o texto. Como é que pode? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Olha a preocupação, irmãos. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O versículo 33: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que coisa linda, irmãos. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. O anjo, ele vai responder para ela ali com as palavras que nós vamos ler, mas de uma forma simples. O anjo, ele vai dizer para ela, se nós pudéssemos conjecturar: olha, Maria, você está preocupada como é que vai ser esse mistério, mas quem está te dando é o Senhor. E se é o Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas. Não vos preocupeis, porque quando você sonha os sonhos de Deus, automaticamente Ele cuida da realização dos próprios, dos mesmos. Você só precisa desejar sonhar os sonhos de Deus. Você tem sonhado os teus sonhos. Você tem vivido um mundo que é o pequeno mundo de Bob. Você gostaria que o marido fosse assim, que a esposa fosse assado, que os filhos fossem assim. Mas Deus está dizendo: não é o que você quer, é o que eu quero, é o sonho que eu tenho para você. Passe a lançar suas expectativas para o alto, e tu verás que eu do alto responderei o teu amor, igreja.
Então Maria disse ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe, Maria, vai ser o Espírito, Ele é que vai guiar, é Ele que vai cuidar de todas as coisas. Vai descer sobre ti o Espírito Santo, Ele vai te envolver, Ele vai te cuidar. Eu quero profetizar hoje aqui, irmãos. Vai descer sobre ti o Espírito Santo. Ele te dará sonhos que são dele, já não são mais teus. Ele te dará vontades que são dele, que já não são mais tua, no nome do Senhor Jesus. Ele vai te envolver com a sua sombra. Por isso também, oh aleluia. E aí tem algo interessante. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, você vai gerar dentro de você algo que não virá de homens, mas virá do alto. E você precisa entender isso. Mas no 36, o texto diz: Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Deus é o Deus que realiza sonhos na velhice, irmãos. O que é velhice? É na idade? Não, é quando você acha que não vai mais acontecer, que caducou. Aí o Senhor vai lá e faz acontecer aquilo que você acha que já não iria mais. Sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Por quê? Porque, irmãos, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vem sobre mim, Espírito Santo. Você pode declarar isso aí, em nome de Jesus. Coloca um pedacinho da canção. Espírito Santo, vem sobre mim. Podem vir os músicos. Os trabalhadores permaneçam sentados, por favor. Vem sobre mim, Espírito Santo. Você pode declarar isso aí? Vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Mais uma vez, diga: vem. Espírito Santo. Oh, aleluia. Você precisa sonhar os sonhos de Deus. Eu já falei aqui, irmãos, que quando José teve aqueles 2 sonhos, o feixe dele de pé e os feixes dos irmãos inclinados para ele, e depois ele sonha com o sol e a lua, ou seja, a mãe e o pai, e 11 estrelas, ou seja, seus irmãos inclinados para ele. O pai fica indignado com aquilo.
E você vai observar que no sonho Deus revela o início e não processo, ou melhor, Deus revela o fim e não processo. Deus não vai te revelar o processo, mas Ele vai te mostrar que no fim é vitória. Nós precisamos levantar a nossa cabeça. Nós precisamos glorificar a um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. O que você carrega dentro de você? Ou o que você carregava e agora vai carregar dentro de você? Pastor, a partir de hoje eu quero carregar não mais as minhas vontades, mas a vontade de Deus. Uma semente que Deus há de colocar dentro de mim. Eu quero carregar um desejo intenso por almas, por vidas. E Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai colocar vidas no seu caminho e vai dizer: agora cuide delas. No nome santo do Senhor Jesus, se coloque de pé no seu lugar. Oh! Venha ao teu reino. Diga isto, vai. Seja feita a tua vontade. Venha ao teu reino. Se você estiver com a esposa no culto, com a família no culto, seja feita a tua vontade. Se aproxima da sua família aí, da pessoa que Deus te deu. Venha ao teu reino. Estabeleça o teu trono. Venha ao teu reino. Se você vê alguém só, estabeleça o teu trono. Você que é líder de célula, vai até essas pessoas. Vá até essas vidas, abrace elas. Vem sobre mim, Espírito Santo. Oh, aleluia! Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha ao teu reino. Estabeleça o teu trono. Venha ao teu reino. Estabeleça o teu trono. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo. Oh, Vem sobre mim. Vem sobre mim, vem sobre Santo, ó vem, ó vem, ó vem, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo.
Senhor. Encha o nosso ser. Amor a almas, amor a vidas. Amor ao necessitado, ao flagelado, aquela pessoa, meu Deus, que está no mundo das drogas, que está perdida, está destruída, meu Deus. Nós queremos amá-las, 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 amá-las. Dai-nos filhos espirituais, Deus. Dai-me filhos espirituais, Deus. Dai-nos filhos espirituais, Deus. Dai-nos filhos espirituais, Deus. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo. Você não vai morrer dando a luz. Vem sobre mim, vem sobre mim. Você não vai morrer dando a luz. Não. Espírito Santo. Você não vai morrer dando a luz. Não vai mesmo. Porque tudo que é teu foi o céu que te deu. Sobre mim, Espírito Santo. Quando você entende que tudo que é teu foi o céu que te deu, você só é o dono até o verdadeiro dono chegar. Quando o verdadeiro dono chega, você não é mais dono. Espírito Santo, vem sobre mim. vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo, vem sobre mim. vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo da tua proteção. Vem sobre, Toma as nossas vidas nas tuas mãos. vem sobre, Dai um restante de semana cheio da tua paz. vem sobre, Fortaleça, meu Pai, a nossa fé em Cristo Jesus. Que não sejamos movidos por emoção, mas sejamos conduzidos pelo teu amor. Eu profetizo que os seus filhos não morrerão dando a luz, porque tudo quanto eles carregam nasceu no teu coração, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espírito